Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai fazer mais um exercício de manometria. Então ele diz que a gente tem aqui um pneu que está representado em A com uma pressão de 29,4 psi conectado a um manômetro conforme esse esquema. Ele sabe que essa altura Hzinho é de 50 centímetros. E ele pede as alturas do fluido se ele fosse água e no item B se ele fosse mercúrio. E aí tanto para os itens A e B para fazer os cálculos considerando e desconsiderando essa altura Hzinho do ar. Ele dá a densidade da água, do mercúrio e do ar, a gravidade, a conversão de PSI para Pascal e lembra a gente que PSI é a chamada pressão relativa, enquanto PSIA, PSA, é a pressão absoluta. Como que vai funcionar esse exercício? Então, vou começar aqui no item A, calculando, admitindo aí a coluna de ar. Então, vou pegar dois pontos na mesma altura. O enunciado ele já me indica que para o H minúsculo e para o H maiúsculo, eles começam em pontos que estão na mesma altura. Então, passo uma linha aqui, tem um ponto 1, ponto 2. Como é o mesmo fluido na mesma altura, eu sei que P1 é igual a P2. A gente vai trabalhar com as pressões manométricas, portanto, pressão atmosférica é igual a zero. Logo, o que eu vou ter do lado P1? Eu vou ter essa pressão manométrica do pneu PA, mais a altura dessa coluna H minúsculo aqui. Então, ρ do ar vezes G vezes H. Isso vai ser igual ao quê? A pressão desse meu fluido manométrico vezes G vezes H maiúsculo. Eu não estou considerando pressão atmosférica aqui, que está atuando aqui em cima, porque eu estou trabalhando justamente com as pressões manométricas. Então, eu vou começar fazendo a conversão. Como 1 PSI são 6.894 Pascal, eu multiplico para fazer a conversão, chego em 202.683,6 Pascal. Então, essa é a minha pressão PA, a densidade do ar é 3,382, foi dado no enunciado. Tenho a gravidade, tenho essa altura H minúsculo, tenho a densidade manométrica do meu fluido, porque ele é água, então aí é um pouco menos que 1.000 para esse enunciado. Tenho a gravidade, calculo meu H maiúsculo de 20,744 metros. Agora eu vou fazer o cálculo desconsiderando essa coluna de ar. Portanto, eu ainda vou pegar duas alturas, P1 e P2, ainda trabalho com pressão manométrica, só que agora a pressão P1 é simplesmente a pressão PA. E a minha pressão P2 continua sendo a densidade do fluido manométrico vezes G vezes H. PA continua tendo o mesmo valor. Substituindo tudo e fazendo o cálculo, eu vou chegar num H maiúsculo de 20,743 metros. Então, repara que se eu admitisse a altura da coluna de ar, eu teria 20,744. Ignorando isso, 20,743. Então, repara que é justamente por isso, por esse incremento da minha coluna de um gás ser muito pequeno, que normalmente a gente desconsidera esse incremento do peso da coluna de gás. A gente só vai fazer essa consideração para líquidos, porque o incremento é praticamente nada. Como que vai funcionar o item B? Eu vou começar fazendo o cálculo com o ar. O equacionamento é basicamente o mesmo. A única diferença é que agora o meu fluido manométrico é mercúrio, com densidade de 13.533,61 kg por metro cúbico. Fazendo esse cálculo, eu chego numa altura H maiúsculo de 1,528 metros. Então já repara que foi bem menos. Eu precisava de 20 metros para a água, preciso de 1,5 metro para o mercúrio. Se eu repetir esse item B, mas agora desconsiderando a altura da coluna de ar, o valor que eu vou obter aqui, só admitindo PA do lado esquerdo para P1, vai ser exatamente 1,528 metros. Então não tem nenhuma diferença. Fazendo um resumo aí, para o item A, que eu estou trabalhando com a água, se eu admitir a coluna de ar ou ignorar essa coluna de ar, o incremento que eu tenho, a diferença aí que eu vou ter é 0,001 metros. Então, é 1 milímetro. Praticamente nada perto da altura que eu vou ter da coluna de água. Já no item B, para a coluna de mercúrio, eu nem consigo ver a diferença. Os valores são os mesmos na escala que eu estou trabalhando. Agora, repara que no item A que eu uso água e no item B que eu uso mercúrio, olha a redução aí que eu tenho quando eu estou utilizando mercúrio ao invés de água. Então, a altura da coluna que eu vou ter, ela fica bem menor. Por esse exercício é isso, espero que ele tenha deixado mais claro para você por que muitas vezes a gente vai ignorar essa altura da coluna de um gás, a gente só trabalha com a coluna de líquido, e espero que tenha dado para você ver qual que é a discrepância que a gente tem ao se aumentar a densidade quando a gente compara a altura da coluna de um líquido.
Para a água eu precisaria de quase 21 metros, enquanto para o mercúrio eu preciso de 1,5 metro, ambos aí os manômetros estando ligados à mesma pressão. Dito isso, eu fico por aqui. Então, antes de você ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, acompanha nosso site para ver os nossos cursos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!